Olá, eu sou o professor Alexandre, bem-vindo, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais e consultor técnico da Piscicultura Igarapé. Olá, meus amigos. Sou o professor Lucas Pimenta, da Piscicultura Igarapé, e junto com o professor Alexandre Bem-vindo, nós ensinamos as pessoas há muitos anos a criarem peixe com alta produtividade e lucratividade. Tudo bem, bem-vindo? Tudo bem, Lucas? Vamos aí a essa nossa aula, nosso terceiro episódio da Semana da Alta Produtividade e Lucratividade em Piscicultura, Lucas. O que nós já Ô, falamos, Lucas, nas nossas aulas bem- aí anteriores? Bem-vindo. Na primeira aula, foi uma aula muito bacana. Você que não assistiu, pode voltar lá e assistir. Nós falamos sobre a alta produtividade em piscicultura. Falamos do cenário nacional em piscicultura, falamos um pouco sobre um assunto que é constantemente comentado, sobre piscicultura com pouco espaço e pouca água. Você viu também as lucratividades de uma piscicultura, e falamos a porcentagem, o volume total que uma piscicultura pode dar em um determinado ano. Então, foi uma aula muito produtiva, recebemos muitos comentários. Essa aula, eu confesso que adorei. E na segunda, bem-vindo, que falamos? Olha, na segunda, Lucas, que foi uma aula que você fez, né? E se o pessoal ainda não assistiu a segunda aula, eu recomendo o pessoal dar uma paradinha, volta lá na primeira aula, volta na segunda aula para a gente poder assistir a terceira aula. Por que isso, gente? Porque a gente organizou essa semana que um assunto ele dá continuidade a outro. É claro que você pode assistir essa aula para depois assistir as outras, tá bem tranquilo. Mas não deixe de assistir as duas primeiras aulas, gente. E essa, na segunda aula, o Lucas falou um pouquinho para a gente sobre um sistema de recirculação, né? O RASC, que em inglês é Recirculating Aquaculture System. Esse sistema de recirculação é um sistema de altíssima produtividade e que ele é extremamente recomendado para aquelas propriedades rurais, tá? Que você tem pouco espaço ou você quer dedicar um pouco espaço da sua propriedade, você tem uma propriedade grande, mas quer dedicar pouco espaço a ela. E quer economizar água em contrapartida a outros sistemas. Não é isso mesmo, Lucas? Exatamente. Nessa aula também, bem-vindo, falei de um cliente nosso que produz 3 toneladas de peixe com por mês, com apenas 300 metros quadrados, mais ou menos 300 metros cúbicos que ele utilizou. Ele utilizou um pouco mais de 300 metros quadrados, mas utilizou 300 metros cúbicos em um sistema super tecnificado aqui na região metropolitana que a gente dá assistência técnica para ele. Então, se você É não só assistiu a lembrar, né, gente, primeira, pessoal, porque e o Lucas, você lembrar, região metropolitana de Belo Horizonte. É porque às vezes a gente perfeito. esquece que nós estamos falando para o Brasil inteiro, né? É verdade, me perdoe. Isso aí. Então, gente, se você não assistiu a primeira, não assistiu a segunda, para aí, assiste lá e aí volta para assistir o terceiro. Inclusive, bem-vindo, quero agradecer as centenas de pessoas que nos enviaram dúvidas durante a semana, vídeos, perguntas, e a gente ficou muito feliz, né? Muitos elogios também. E queria aproveitar para a gente estar trazendo na aula de hoje, né? A gente usa a aula de hoje como conteúdo resposta, que muitas perguntas foram comuns. Então a gente traz as respostas e a gente vai direcionando o nosso conteúdo para essas respostas. E aí, o que você acha? Eu acho fantástico, Lucas. Eu também quero agradecer essas centenas de pessoas que assistiram às nossas aulas, que estão enviando comentários nas redes sociais da Piscicultura Igarapé, tá? Que assistiram às nossas lives, que ainda vão assistir, nós ainda temos mais lives, né? E para essas centenas de pessoas, gente, nós vamos falar o seguinte: ao final dessa aula, nós temos uma oportunidade para você conhecer muito mais sobre piscicultura, e onde nós vamos ajudar você a caminhar junto com você para que você possa implantar a sua piscicultura, produzindo muito peixe, com alta lucratividade e alta rentabilidade. Não é isso mesmo, Lucas? Isso aí. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco, falamos na aula passada sobre recirculação, o tema de investimento, né, captação de recurso, dinheiro para isso, vai ser muito abordado na aula de hoje. Muitas pessoas falam, quero investir e não tenho dinheiro, vamos trazer a solução para você também, de como fazer isso se tornar possível, beleza? Então vamos começar aí, bem-vindo pela primeira pergunta. Produção, solta a pergunta na tela, por favor.
A Vamos lá, primeira preciso pergunta, investir no tanque e em estrutura, Lucas? sim, sim. Como qualquer negócio, o investimento, se for em recirculação, é necessário você ter infraestrutura para isso. O valor que você vai investir em tanque e estrutura vai depender do que a gente já fala várias vezes, constantemente, do seu planejamento de produção. Então, se for uma produção maior, você vai ter que investir um pouco mais em tanques e um pouco mais em infraestrutura. Se for um investimento menor, um pouco menos em tanques e um pouco menos em infraestrutura. A notícia boa sobre isso é que a maioria das fábricas de tanques parcelam em até 12 vezes. E também a gente tem algumas perguntas aí que falam sobre o dinheiro, então a gente vai É, unir essas duas respostas. se me permite, Lucas, complementar, né, eu acho o seguinte: primeiro, você falou do parcelamento, né? E muitas dessas fábricas, né, que vendem equipamento, eles têm até o cartão BNDES, tá, gente? Você pode passar no Verdade. cartão BNDES que já financia direto. O financiamento é direto da fábrica, não é Isso aí. seu. Tá? A Sim. fábrica financia direto você via BNDES. Isso facilita muito para quem está adquirindo bombas, tanques PAD, né? Outras estruturas, né? Situação. Ô, Lucas, e você falou uma coisa importante. Você falou uma palavra aí que às vezes nós estamos no métier, às vezes a gente está lembrando disso, mas às vezes o pessoal ainda tem alguma dificuldade. Gente, nós estamos aqui apresentando uma oportunidade de negócio para vocês. Quando nós falamos em ser produto de piscicultura, nós estamos sempre falando em termos de empreendimento. Nós não estamos falando aqui em termos de negócio, tá, gente? Para conquistar dinheiro, para conquistar, para empreender. Aquela história de você abrir um buraco na sua propriedade, no fundo da sua casa, colocar peixe, a gente não considera, do ponto de vista zootécnico, tá, gente? Não quero que ninguém fique chateado, mas do ponto de vista zootécnico, a gente não vai chamar isso de piscicultura comercial. Nós estamos É fazendo uma lazer. piscicultura recreativa, um Isso aí. lazer, tudo bem, beleza. Eu faço muita comparação, Lucas, com frango da piscicultura. Se Uhum. você tem lá na sua propriedade 50, 100, 200, 300 frangos soltos na sua propriedade, você, do ponto de vista zootécnico, não é considerado um avicultor. Não dá para comparar frango solto no quintal, frango solto no terreiro, com um aviário, seja para produção de ovos, seja para produção de carne. Essas oportunidades que nós temos falado para vocês, a piscicultura a gente tem crescendo cada vez mais no Brasil, cada vez mais pessoas têm entrado no processo de piscicultura, e, e esse peixe que você vai, essa tilápia que você vai buscar no hipermercado, que você vai buscar no mercadinho, que você senta no restaurante para comer, gente, 90% dela, ou não, talvez eu acho que 99, né, Lucas? É, 99% 99. dela, ela vem de piscicultores profissionais. Ela não vem Isso. daquele pessoal que colocou alguma coisinha, né, no mercado Exatamente. e vamos ver se der, né, Lucas? Ah, vou colocar e vou ver o que que Exatamente. é. Não. Então, e eu acho que a palavra, quem fez essa pergunta pra gente foi muito feliz, Lucas, porque ele colocou o verbo correto. Preciso investir, né, Lucas? É. É isso aí. Então, Nota negócio, 10. você investe. Produção, próxima pergunta, por favor. Mas, Lucas, eu já tenho tantos gastos na minha propriedade, não posso investir na piscicultura. Gente, Excelente pergunta. você vai trocar Excelente pergunta. gastos por investimento. Tem uma piscicultura, uma propriedade que a gente teve recentemente de uma cliente. Ela até é muito nova, eu fiquei surpreso com a forma de olhar. Ela falava assim: Lucas, a vida inteira meu pai pôs dinheiro aqui e nunca ganhou nada. Se eu for somar tudo que ele já gastou aqui, ele já investiu aqui alguns quase centenas, alguns R$ 1.000, assim, uns 200, 300, 400 mil no decorrer desses anos. Então eu quero parar de colocar dinheiro e mudar o nome. Ao invés de colocar dinheiro, eu vou investir. Eu falei perfeitamente. Então, aquele caseiro que fica lá na propriedade,
que é uma despesa, ele vai virar um investimento. Por quê? Porque ele vai parar de ficar só olhando, cuidando lá do sítio, para começar a cuidar da produção. Então, a energia elétrica, que era só para geladeira, freezer, essas coisas, agora vai ser para o compressor de ar. Então, vai trocar a palavra gasto para investimento, porque o investimento você gera um retorno financeiro e o gasto não. Né? Normalmente, quando você tem uma atividade de lazer, seja ela qual for, seja moto, seja esporte, seja qualquer atividade de lazer, você não tem retorno nela, é só um gasto, né? É uma despesa que vai te proporcionar o lazer. Já o investimento, não. Você faz o investimento planejado, esperando com uma certeza de um retorno financeiro. E aí nós vamos mudar isso aí, ó, de gasto para investir, entendeu? Então você precisa investir na piscicultura para essa piscicultura te gerar resultado. E a tranquilidade que a gente te passa, falando que isso vai te gerar resultado, é tê-los com a gente. O Bem-vindo tem Ô, mais de Lucas, 30 anos de pesquisa e eu não tenho me entrega 17 assim, anos não. de agricultura. Eu falo Não assim, vai me tê-los entregando assim, não, Lucas. O nessas pessoal, eu respostas, até pintei o cabelo aqui para aparecer nas aulas, para ficar mais novo. mas nessas respostas aí, nas dúvidas, a gente já está contribuindo de Perdão. forma direta, né, Bem-vindo? Sim, ô Lucas, eu achei essa pergunta espetacular. Achei essa pergunta espetacular e você foi muito feliz na resposta. Né? E você falou um pouquinho sobre moto, né, sobre lazer e tal, e é lógico que a gente pode sempre pensar que aquele lazer é um investimento pessoal, é claro que é. Eu particularmente adoro viajar, Lucas. E aí eu vou usar uma metáfora de viagem. Eu posso ir, adoro São Paulo, adoro, amo São Paulo, gente. Ah, mas a cidade é muito barulhenta, tá? Mas para ir lá, eu tenho parentes lá. Então, ir a uns museus, a umas praças, restaurantes maravilhosos. Adoro São Paulo, gente. Fantástico. Então, eu já fui passar férias em São Paulo, você acredita, Lucas? Muita gente está Acredito. fazendo isso hoje. Fui lá, passei uma semana em São Paulo, fiz lá. Então, naquelas férias que eu tive um gasto, tá? Mas nós também vamos muito a São Paulo para atender um cliente. Sim, Né? E às vezes nessa minha viagem, eu tenho que fazer um investimento nesse processo. Eu tenho que fazer um investimento de deslocamento, eu tenho que fazer um investimento de estadia de alimentação, eu tenho que fazer um investimento em hotel. Então, mas quando eu atendi aquele cliente, quando eu fui com o Lucas atender esse cliente na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia, todos esses locais onde nós já fomos, né, Lucas? é. E a gente atende o pessoal no Brasil inteiro, né? Eu tive que fazer o investimento, mas eu sabia que no final aquela minha consultoria ia me render X. Então eu fiz um gasto, mas aquele gasto teve retorno. Então ele é investimento. Então, Lucas, para você que tem uma propriedade que tem gastos, é exatamente para você que a piscicultura venha a ser uma excelente oportunidade de negócio, tá, gente? E E em outra, comparação a outras áreas, a outras coisas da pecuária, como boi, né? Como frango, mesmo frango de corte, como suinocultura, cavalos, a piscicultura ela vai ocupar muito menos área, tá? E de acordo com técnicas que nós vamos trazer para você, tá? Você vai gastar menos água criando peixe, gente. Olha só que coisa louca, Lucas. Você vai gastar menos água criando peixe do que se fosse criando vaca. muito menos, né? E é impressionante que essa técnica nossa de sistema, né, ele proporciona atender, se não for todo mundo, 99% das pessoas que estão assistindo, né? É muito É isso aí. bacana. Eu acho que a palavra é trocar, a frase é trocar gasto por investimento, né? E uma coisa muito bacana que um cliente teve aqui ontem, e aí ele ficou surpreso que quando a gente começou a falar de negócio, né, de piscicultura como atividade comercial, ele, mas eu não queria deixar o meu sítio de ter o lazer. Eu falei, não, você vai continuar tendo o seu sítio como lazer, a piscina, a área ali de pomar, tal. E vai ter a sua piscicultura. Então não quer dizer que você
vai ter um novo negócio que você vai abrir mão do seu lazer, pelo contrário. Então ele falou, não, então cada vez que eu for lá trabalhar ou for ver alguma coisa na piscicultura, eu já vou com a família. Então ele ficou feliz porque ele vai trabalhar, vai ter uma nova fonte de renda e vai frequentar mais a propriedade com a família. Então eu acho que a reunião Com que eu tive certeza ontem vai frequentar muito mais. foi um caso, uma reunião muito boa, produtiva, o cliente saiu daqui animado. Espero que todos vocês também tenham tendo esse ânimo também. Produção, próxima pergunta, por favor. Não tenho dinheiro para iniciar, bem-vindo. Não ter dinheiro é algo pontual e muito comum para as pessoas, né? O brasileiro, em geral, ele não tem um costume de fazer uma reserva grande para determinado, para em algum momento fazer um investimento, né? Isso é muito comum. E às vezes é muito comum até não termos nem a oportunidade, né, Lucas? A dificuldade da gente ter de fazer essa reserva, né? É verdade. E não ter dinheiro, ele é algo comum, mas tem algumas saídas, gente, para se fazer. A principal dela, o agro, né? O agro é pop, o agro é rock, o agro é tudo. O agro está movimentando o nosso país há muitos anos, desde quando eu me entendo por gente. E por isso o governo federal, não esse governo, mas todos os governos, sempre investiram muito, né, em linhas de crédito para a piscicultura. Então, eu costumo dizer, mesmo que você tivesse o dinheiro, não, em muitos casos, não vale a pena você pegar aquele seu dinheiro e colocar, porque o dinheiro que é oferecido pelo governo federal, os bancos, né, eles têm as linhas de crédito com muitas facilidades, carência para pagar, um prazo muito grande. Algumas linhas de crédito têm um seguro sobre o valor captado. O que é esse seguro? Quando eu falo, as pessoas assustam. Se você falar, bem-vindo, você quer investir em piscicultura, você vai e põe lá 50 mil reais, beleza? 100 mil reais. Aí, no primeiro ano, tudo certinho, aí acontece um fenômeno que nunca na história do mundo aconteceu. Sei lá, deu um terremoto, beleza? Aí, por algumas cargas d'água, o seu peixe morre todo, tá legal? Se você. Aí você pôs esse dinheiro, o que acontece com esse dinheiro? Você perdeu esse dinheiro. Em algumas linhas de crédito, tem seguro. Se acontece uma coisa dessa, que a maioria das linhas de crédito tem, né, já está no contrato. Se você tem um acompanhamento técnico que vai te fazer um laudo para isso, já está no contrato que você assinou de captação de recursos esse seguro. Você apresenta essa informação para o banco e sabe quanto você vai pagar desse empréstimo, bem-vindo? Você já gastou 100 mil, sabe quanto você vai pagar? Não sei não, Lucas. Explica para mim aí, por favor. Nada, 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 nada. Então você pegou 100 mil, gastou 100 mil, se ainda tiver no tempo de carência, você não paga nenhum real. E seu nome não vai para o Por causa SPC, do não vai para o seguro, né? Serasa, Por causa por do causa do seguro, né, Lucas? seguro. Por causa do seguro. Então o seu nome não vai para o SPC, não vai para o Serasa, não vai para nada, porque já é uma atividade. Recentemente, conversando com um cliente também, ele ficou meio assim, tipo, mas será que é isso? Eu achei na internet algumas reportagens de produtores, né, que têm outros cultivos e mandei para ele. Que até saiu algum determinado momento no Globo Rural, produtores tomaram um grande prejuízo com chuva de granizo, e aí eles acionaram o seguro e o banco emprestou para ele o mesmo valor que tinha emprestado novamente. Então, isso não é algo, o que eu estou trazendo pode ser novo para as pessoas da piscicultura, mas quem já mexe com a área rural, com outras culturas, já sabe disso. Isso é algo muito comum nos empréstimos para a piscicultura. Então, se você não tem dinheiro e quer iniciar, ótimo. Isso não é o problema, né? É lógico que tem as linhas de crédito, várias, que você vai ver se enquadra em cada uma delas. Tem algumas características para você ter. E a principal delas, já adiantando para a live que vai acontecer, se você vai pegar uma linha de crédito rural, você tem que ser produtor rural. Tirar o cartão de produtor rural. Isso a gente falou também numa outra aula, numa outra live,
que é uma forma de comercializar, né? Você tendo o cartão de produtor rural, você emite nota fiscal de produtor rural e tem N benefícios. Um desses benefícios é você vai ter um lastro de faturamento, lastro, você tem um histórico de faturamento, e isso vai facilitar para o banco a te emprestar mais dinheiro, porque o banco vai ver que você tem um faturamento como produtor rural. Acho que foi respondido, bem-vindo. É isso aí, Lucas. E aí, já que você falou do cartão de produtor rural, Lucas, eu vou aproveitar e falar algumas coisas, né? Completar. Ô, gente, ou seja, o Lucas está falando que você tem que estar regularizado na sua profissão. Se você é produtor rural, você tem que se mostrar para todo mundo que você é um produtor rural. E se você vai ser um piscicultor, você tem que mostrar para todo mundo, inclusive frente às autoridades, que você é um piscicultor. Então, você também vai precisar se regularizar, né, Lucas? Isso aí. Regularizar frente, por exemplo, o Lucas falou tanto do governo federal, o governo brasileiro criou há alguns anos uma secretaria especial de aquicultura e pesca, especialmente para esse setor, dada a importância que esse setor vem crescendo, né? E eles Isso têm aí. sido mantido, essa secretaria, ora é ministério, outra secretaria, mas as políticas estão sendo implementadas, facilitando muita coisa para a gente, muita coisa É. mesmo. Os estados geralmente também já têm, mas você precisa se regularizar frente a esses processos. Licenciamento, 99% dos produtores, Lucas, não são nem licenciamento ambiental, tá, Lucas? É uma dispensa de licenciamento. Você só vai regularizar frente a isso ao governo, tá? É. E é A muito questão da simples, né? água, uso insignificante, muito simples, Lucas, muito É. simples. É. Pessoal E que a gente está. pode ter alguma dificuldade, Lucas, procura a Emater do seu estado, né? Existem alguns locais que mudam o nome, como Santa Catarina, por exemplo, a EPAGRE, né? Que corresponde à Uhum. Emater. Procure esses órgãos do seu estado e se tiver alguma dificuldade, procure técnicos, né? Qualificados, né? Aqui em Minas Gerais, a Piscicultura Igarapé faz esse processo também para você. Isso aí. Obrigado, bem-vindo pelo arremate aí. Produção, pode partir para a próxima pergunta, por favor. Bem-vindo. Provavelmente essa pergunta aí foi oriunda da segunda aula. Eu vi um tanto de filtro, bomba, etc. Mas o gasto de energia elétrica é propriedade. E se faltar luz? Beleza. Realmente existe um tanto de várias formas de filtro, vários tamanhos de bomba, de verdade. E o gasto de energia elétrica é inerente. E se faltar energia elétrica? Bem-vindo aqui em Belo Horizonte, essa chuvada que deu esses dias. Faltou energia aqui para mim. Fiquei 2 horas sem energia, você acredita? E pela Eita! minha cara, e pela minha cara de tristeza, você sabe que eu não tive prejuízo nenhum, né? Nenhum, né? Se você tivesse, Nenhum. você já tinha me chamado para ficar abanando o peixe aí, de Isso, madrugada. então. Isso aí, gente. Graças a Deus eu não tive prejuízo nenhum, mas não foi só graças a Deus, não. Eu fiz a minha parte. A minha parte foi comprar um gerador elétrico, mesmo estando em Belo Horizonte, aqui é a nossa distribuição. Pode acontecer. E você, normalmente na zona rural, isso é mais comum, tá? De acontecer. Aqui na loja, eu faço uma coisa que eu vou dar dica para vocês também. É muito comum a pessoa comprar um gerador e querer abastecer toda a propriedade. Eu não indico fazer isso. Porque se você pega um gerador para abastecer toda a propriedade, você vai ter que comprar um gerador muito grande, né? Ou às vezes o tempo que ele vai ficar produzindo energia é pequeno. Então o que eu faço aqui? Uma dica. Primeiro, tem o gerador para evitar esse risco de faltar energia. E a outra dica é: deixe ligado no gerador apenas os equipamentos que são fundamentais. Por exemplo, aqui na loja, eu nem os computadores eu deixei ligado. Eu deixei o gerador tocando bomba de água e bomba de ar, para o meu sistema não parar. Por quê? Porque se meu computador ficar desligado, eu não tenho prejuízo nenhum. Mas se a minha bomba de água, ou se minha bomba de ar, né, se meu compressor radial parar, aí é prejuízo na certa. E podem ter certeza, o que a gente não quer que vocês tenham é prejuízo. Então, se faltar energia, por isso que a gente fala várias vezes, né, bem-vindo? Planejar a produção. Às vezes a pessoa só lembra do gerador quando faltou energia. Não, não. Planejando a produção, até na última live, quando a gente fez a planilhazinha de investimento, a gente não esqueceu do gerador, né?
Então tem que Exatamente. colocar um Exatamente. gerador, principalmente se o seu sistema for de recirculação. Principalmente. Se o seu sistema for de viveiro escavado, aí a gente avalia alguns pontos para ver se é necessário ou não. Mas, em geral, o gerador, aqueles de corda, né? Se não for o automático, o valor é baixo. Se for aquele automático, aí encarece um pouquinho, mas que te dá segurança. Ontem mesmo a gente estava conversando para fazer um laudo para um cliente, né, bem-vindo? Ele teve 30 mil Exatamente. reais de prejuízo, né? Eu 30 fiz as mil contas, foi reais de 38 prejuízo. mil, é 38 mil reais, mais ou menos. Quase 40, exatamente. Quase 40 mil reais de prejuízo. Aí a pessoa Eu fala ia assim, Lucas, citar isso, Lucas. eu já tô, transmissão de pensamento. E aí Transmimento eu de falei assim, pensação. e vai pra você ver, se ele não quis gastar 5 mil reais com gerador, 3 mil reais com gerador, por causa dessa economia, desculpa a frase, mas uma economia porca, ele tomou o prejuízo de quase 40 mil reais. Então, assim, já Se você me pagava permite, 10 Lucas, geradores. Sim, eu vou citar um exemplo contrário de um outro cliente nosso, né? Que está planejando, nós estamos acompanhando a piscicultura dele, ele está no planejamento há um ano, e agora que ele está começando a participar, ele provavelmente vai participar de uma das nossas lives, né? Aí com né, nessa semana de alta produtividade, que vai se encerrar na segunda-feira. E ele, ao contrário, está investindo numa planta de energia solar, Lucas Pimenta. Olha só e que o coisa. gerador, né? E o gerador. E o A gerador. planta de investimento de energia solar e o gerador. Né? É. Então, E, ele ele, está se preparando para os próximos anos. aproveitando esse gancho seu com a dúvida anterior, um motivo que ele já colocou toda a energia solar foi pela linha de crédito de energia solar, que também é uma linha de crédito subsidiada. Então ele falou, Lucas, já que eu vou precisar de qualquer jeito, já que a energia elétrica é um custo de produção, e ele tem acesso, né? Todos nós temos, muitos bancos têm linhas de crédito para a energia solar, que são linhas de crédito subsidiada. Até o próprio Sicredi tem uma linha de crédito só para energia solar, sabia, bem-vindo? Isso aí, bom demais. As facilidades estão aparecendo, gente. Nós temos que buscar e aproveitar as oportunidades. Isso aí. Produção, próxima pergunta, por favor. Preciso de muitos funcionários para iniciar a piscicultura? Então vamos lá. Primeiro, o que é muito funcionário? E muito funcionário em relação a quê? Se você tiver uma produção pequena, em geral, uma pessoa só dá conta, tá? Alguns casos que a pessoa já tem funcionário na propriedade, a gente até junto com o produtor, a gente avalia se esse mesmo funcionário ele dá conta de fazer a atividade de piscicultura e as outras atividades. Se for um produtor Vamos pequeno, definir o isso é que é muito. pequeno para o pessoal, Lucas? Vamos definir para o pessoal o que é pequeno, que às vezes o pessoal, eu sou pequeno ou grande. Vamos lá, vamos lembrar o que Ótimo, nós já ótimo, falamos. ótimo. Para um funcionário apenas, que ele pode dividir funções, eu acredito que até 3 toneladas de peixe por mês a pessoa consegue abastecer só um. Observação: na parte da hora de tirar os peixes, se eu não me engano, tem uma pergunta dessa aí, aí ele vai precisar de ajuda. Então, aí nesse momento que de despesca, que é uma vez por mês ou 2 vezes por mês, pontualmente, aí a gente contrata aquele funcionário avulso, né, para você não ter um funcionário ocioso na produção. Então, até abaixo de 3 toneladas, né, no sistema de RAS, 4 toneladas, você consegue apenas com uma pessoa. E se fosse fazer essas 3 toneladas, ou 3 mil litros, 4 mil litros, em outro cultivo, por exemplo, de peixe, gado de leite, aí você precisaria de muito mais pessoas. Então, muito menos funcionários em comparação a outras culturas. Isso aí é com certeza absoluta. E para o pequeno produtor, é muito comum a pessoa já ter um funcionário na propriedade e esse funcionário tocar a piscicultura e o dono, às vezes,
auxilia em determinados momentos. Não é isso mesmo, bem-vindo? É isso aí. Às vezes, numa pequena propriedade, você e mais um, né, vai conseguir tocar muito bem a sua propriedade lá. Que é Aí, muito dependendo de comum. qual é o tipo de sistema, né, que é muito comum. Agora, se você te for, né, tá na beira de uma represa, aí você vai colocar 100 tanques redes dentro da água, aí você vai ter mais, vai precisar de mais funcionários. É Claro, aquela história, gente, se você tem uma pequena empresa, você tem poucos funcionários. Se você tem uma grande, média empresa, você tem mais funcionários. Se você tem uma grande empresa, muitos funcionários. A escala isso na aí. piscicultura corresponde a isso também, Comparando a outras, a piscicultura precisa de bem menos. Bem, produção, bem próxima menos. pergunta, por favor. Que eu acho que já é um gancho do que você começou a falar. Aí, ó. Quais são as atividades diárias de uma piscicultura? Bem-vindo. Vou começar falando, por favor, se eu esquecer alguma, você me interrompa, por gentileza. Gente, em geral, a principal atividade, depois que você já fez o planejamento, se for um sistema de RAS, é analisar a água, monitorar a água. Ah, mas não é da ração, não? Falei, sim, ração você vai dar todo dia. Porém, se a sua água não estiver com a oxigenação adequada, uma amônia adequada, tal, o peixe não vai comer. Então, se você começa dando a ração e não faz análise de água, aí você vai estar possivelmente gastando um pouco mais. Então, a gente pode listar análise de água diariamente, em alguns sistemas diariamente, em alguns sistemas você faz 2, 3 vezes por semana, perfeito? E tem, por exemplo, como o sistema de biofloco, você faz algumas vezes por dia, né, bem-vindo? Sistema É de isso aí. biofloco, você tem que fazer várias análises de água e monitoramento por dia. Já no RAS, para você que vai aprender e vai iniciar, é bom você fazer todo dia para você começar a entender como que é, né? E aí depois, com a experiência, você pode fazer dia sim, dia não. Você pode fazer um dia sim, 2 dias não. Mas até você... Só uma observação, Lucas. Existem pelo menos 3 parâmetros que é todo dia, tá? Exatamente. Oxigênio, temperatura e pH todo dia. E a amônia, Ah, mas é bem-vindo, no pode viveiro. incluir aí. Pode incluir amônia No nesses três RAS dias, é bom você 4. fazer. É no No RAS, né? RAS, É. sim, no Se RAS. for no viveiro, talvez uma vez por semana Os três. amônia, alcalinidade, dureza. Mas aqui, É, o pessoal acompanha as aulas, tem uma aula muito boa sobre qualidade de aula que a gente fez, modéstia à parte. Então o pessoal acompanha na nossa página aí, beleza, gente? É uma das gente, aulas então extras assim, complementares que nós não tínhamos prometido e nós demos para vocês aí. isso aí, ó. Então vamos lá. Monitoramento de água, arraçoamento, principais atividades são essas. Biometria, você vai a cada 2 meses fazer, a cada 3 meses. Isso depende do sistema de produção, depende do acompanhamento que você está tendo. Biometria, pesar o peixe, ajustar a ração com o peso do peixe, né? E depois a despesca. Se eu não me engano, essas são as principais atividades da piscicultura. Perfeito? Bem-vindo. É isso aí. Produção, próxima pergunta, por favor. Qual o tempo de... não sei para quem vender o meu peixe. Numa live que a gente realizou, bem-vindo, eu até citei Sócrates, que eu preciso, conhece-te a ti mesmo, eu preciso saber quem eu sou, qual é o tamanho da minha produção. Sabendo o tamanho da minha produção, eu vou focar para quem eu vou vender o meu peixe. Então, para dar resposta efetivamente, se eu sou um pequeno produtor, abaixo de 10 toneladas de peixe por mês, 15 toneladas de peixe por mês, você vai conseguir vender em pequenos mercados, para consumidor final. 1, 2, 3 toneladas de peixe por mês, você consegue vender para consumidor final. Acima disso, você vai buscar pequenos mercados, né? Feiras de bairro, né? Feiras de fim de semana, pequenas feiras. É possível você vender a pequenos mercados. Se você é médio produtor, aí você já vai passar para supermercados, hipermercados, pesque solte, pesque pague, restaurantes também. O pequeno e o médio vende para restaurantes, tá bom?
E o grande produtor, o médio, é de 15 a 70 toneladas de peixe mais ou menos por mês. O grande produtor já é acima de 70 toneladas, 100 toneladas mês. Aí o grande produtor tem normalmente dois caminhos, que é frigorífico ou grandes redes, né, de supermercado, grandes redes atacadistas. Então, o pequeno atende um público, o médio atende outro público, o grande atende outro público. Não impede que o médio também atenda para o público do pequeno. Não impede que o grande também tenha produção, atendendo ao público do médio e pequeno. O que não pode acontecer, cuidado, produção, depois se põe aí, cuidado, o pequeno produtor não pode querer vender para frigorífico. Por que, que não pode fazer isso? Não é indicado. Porque normalmente o pequeno produtor ele tem um custo de produção maior do que do grande. Porque ele não tem o poder de compra de ração como o grande, de alevino, custo de produção. Então, se ele faz isso, às vezes ele pode Ele não tem empatar. escala, né, Lucas? Ele não Ele tem não tem escala. escala. Exatamente. Então, se ele buscar o frigorífico, às vezes ele vai empatar o seu lucro. Ou vai ganhar muito pouco, que vai desanimar a curto e médio prazo ele continuar na atividade. Então, o grande pode vender para os menores, mas o menor não é indicado que venda para o grande. É lógico que tem algumas exceções, né? A gente sabe, às vezes, tem aquele pequeno produtor que o frigorífico está do lado. Então, ele paga um pouco mais, porque o frigorífico está pagando um pouco mais, porque está do lado, não tem um custo de frete, mas são as exceções. Então, tudo que a gente fala, gente, cabe exceção. A vida é assim. Mas a gente está trazendo para vocês a regra, 90% dos casos, como a Bem-vindo às vezes cita, 99% dos casos, como a gente cita. Mais alguma coisa, Bem-vindo? Exemplificar, Lucas. Na verdade é o seguinte, olha, só lembrar que às vezes o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor, eles não só vão ter preços diferentes de venda, Lucas, porque eles também vão ter preços de custo do quilo de peixe diferente. Por Exatamente. exemplo, o pequeno produtor que trabalha lá, eu vou produzir, isso é muito comum, né? 500 quilos de peixe por mês, 600, 1.000 quilos de peixe por mês. Muitas vezes ele tem que buscar ração na cooperativa do lado da casa, da cidade dele, ou buscar no lojista. Essa ração é muito mais cara do que você for comprar, por exemplo, um caminhão de ração, né? Exatamente. O É. custo da ração é muito mais caro, o quilo da ração sai muito mais caro. Então, isso é um exemplo do que a gente pode chamar de escala. Se eu compro mais ração, eu vou conseguir um preço melhor, porque o meu frete vai baratear, o custo da ração vai ficar barato, e, consequentemente, eu vou vender esse peixe mais barato, né? Aqui, isso é fato, não só com Mais a ração, caro. mas com o alevino. O meu peixe sai Isso, mais barato e eu vou vender mais caro. exatamente. Isso não só com a ração, mas com o alevino também. Aqui na loja, você vem comprar aqui 1.000 peixes, é um preço. Você vai comprar aqui 50.000 peixes, é outro preço. A gente vende ração direto de fábrica também. Então pode fazer contato com a gente, vai ser um prazer atendê-los. A gente, preço para 40 sacos é um preço, que é o mínimo que a fábrica vende. Preço para um caminhão é outro preço. Produção, eu já adiantei aqui, próxima pergunta, que vai dar gancho com essa pergunta de agora. Como precificar, bem-vindo? Na aula, numa live que a gente realizou, Aqui foi em Minas sobre a gente fala como é que mercado. bota preço. Como é que bota Aqui em Minas a preço, gente fala assim, né? como é que bota preço? Como é que Quanto apressa esse custa, negócio aí? quanto custa o meu peixe? Gente, primeiro, precificar. A gente tem algumas formas de precificar na administração. Você pode precificar tendo em base o seu custo de produção e determinando a sua margem, o seu markup, para você chegar no seu preço de venda, precificar. E outra coisa, outra forma de precificar, outro direcionador que você tem para precificar é o mercado. Então não adianta, na piscicultura e como qualquer outra coisa, não adianta eu ter uma caneta que se em todos os lugares vende ela R$ 1, eu querer vender a mesma caneta por R$ 5. A não ser que eu tenha um baita diferencial. Mas, em geral, o mercado também dita um pouco do preço. Mas se você não sabe o seu custo, você só se balizar
pelo preço de mercado, você não vai saber a sua margem de lucro. E não sabendo a sua margem de lucro, como você vai tocar seu negócio? Como você vai administrar? Então, muito importante na hora de precificar é planejar a sua produção para ter conhecimento do seu custo de produção. E assim você vai colocar a sua margem de lucro. Aí você pode ter uma margem de lucro em mente. Então, meu peixe custou X, eu quero 15%. Ótimo, então o meu preço do peixe é Y. E aí eu vou e pesquiso nos mercados para ver se a minha margem está dentro ou está abaixo. Se estiver abaixo, na administração, bem-vindo, a gente coloca um termo que chama custo de oportunidade. Então, se eu coloquei 15% de margem, e aí meu peixe está bem abaixo do preço de mercado. Se eu quiser, eu posso colocar como custo de oportunidade mais 5, 10% para ajustar o meu preço de venda com o preço de mercado. Então, eu vou melhorar a minha margem. Alguns termos que a gente traz, o Bem-vindo traz muito termo técnico da parte biológica, e acaba eu trazendo muito termo técnico também da parte administrativa, pela nossa formação, né, Bem-vindo? A nossa essência. Isso E aí mesmo. vocês vão devagarinho aprendendo muita parte da biologia, né, da parte zootécnica do peixe, e com o Bem-vindo, e vão aprendendo muito também com a parte administrativa, comercial e gestão que a gente tem. Beleza? Bem-vindo. Estou adorando as dúvidas. Se você que estiver assistindo, alguma delas não foi respondida, ou você ficou com alguma outra dúvida, nos envie perguntas através das redes sociais, YouTube, Instagram. Alguns clientes mandam vídeos de perguntas. A gente fica muito feliz. E aí, quando a gente recebe vídeo de pergunta, a gente tenta responder também com vídeo. Assim a gente indiretamente acaba se vendo. Perfeito? Bem-vindão. Já estamos chegando aí um pouco no decorrer da aula. A gente pode trazer mais algumas coisas. Pelas perguntas, eu acho que as perguntas se encerram por aqui. Perfeito? Isso Todas aí, essas Lucas. E perguntas. Pode falar. só complementar, Lucas, que a gente falou hoje muito sobre negócio. As perguntas todas encaminharam, são dúvidas de como que eu vou tocar isso. As pessoas perguntaram de formas diferentes, Lucas. Mas Sim. eles estavam querendo saber o seguinte: como que eu vou tocar isso como negócio? Será que eu consigo tocar isso como negócio, Lucas? E nós estamos falando uma coisa de planejamento. Eu costumo dizer uma coisa para o produtor, que é o seguinte: o produtor que nos procura, olha, eu fiz um tanque, eu fiz um viveiro, eu fiz um poço, tem um tanto de peixe lá, o que eu faço agora? Ele já cometeu um equívoco. Gente, quando você vai fazer com piscicultura, sabe qual que é a última coisa que você compra, Lucas? Diga. Peixe. Peixe. É a última coisa que você compra. Última coisa que você Verdade. compra. A última coisa que você. O pessoal já pega, não, eu quero ver o peixe. O peixe é o último. Esse cliente que nós falamos em São Paulo, gente, tem um ano trabalhando com ele. Os peixes chegaram semana passada. E aí, como é que a gente vai fazer isso aí, Lucas? A gente pode ficar aqui, essa aula nossa vai durar 8 horas, Lucas, se a gente estiver falando tudo. Porque a gente não Isso. consegue ficar aqui 8 horas. Mas a gente consegue atender essas pessoas de uma forma muito interessante. E que a gente vai trazendo. A piscicultura Igarapé tem uma tradição, e eu estou com a piscicultura Igarapé há 10 anos, de preparar, de treinar essas pessoas. E com a pandemia, a gente achou outras formas, né, Lucas? De treinar à Exato. distância, uma coisa que acabou sendo a gente aproveita a oportunidade, o pessoal da China fala que crise e oportunidade é a mesma palavra no Mesma chinês, né? palavra, Se é, eu não exatamente. sei. Se é, eu não sei, eu não falo cantonês, mandarim, essas coisas todas, não. Mas nós temos uma oportunidade, gente, de participar disso. Então a gente criou alguns cursos, a gente tem alguns cursos online e tem um produto também que talvez te ajude, que é um processo que a gente chama de mentoria. É um processo que a gente vai te acompanhar a pensar na sua piscicultura durante 2 meses, Lucas. Essa Vamos começar mentoria, a falar um pouquinho dessa mentoria aí, Lucas? bem-vindo, essa mentoria, ela ajuda por vários motivos, a meu ver. Porque a gente realiza consultorias, né? E essas consultorias,
o valor dessas consultorias variam de acordo com a produção, mas variam também de acordo com o tempo. Então, o nosso olhar, o olhar da empresa, é uma forma no qual a gente consegue diminuir o valor para o cliente, para a gente estar atendendo todos esses clientes e o cliente ter o benefício da nossa assistência técnica. Gente, qualquer negócio que você for começar, se você for começar sem orientação técnica, o risco de prejuízo é altíssimo, né? E a gente fala, muitas consultorias que a gente fala que a nossa consultoria ela tem um prazo de validade. A gente dá a consultoria 1 ano, 2 anos, um ciclo de produção, para o cliente ter a segurança de depois tocar o negócio dele. Isso é muito comum. Então, na mentoria, a gente fez alguns cálculos que uma consultoria que a gente realiza para um cliente, estando próximo dele, acompanhando, via grupo de WhatsApp, e-mails, etc, etc, a consultoria nossa varia de 12 a 15 até 20 mil reais. E aqui na loja, muitos clientes falam, não, Lucas, é um valor que eu achei um pouco pesado, não estava preparado para investir um valor desse. Então, a ideia da mentoria é estar próximo do cliente, próximo mesmo, com encontros semanais com vocês. A gente ter grupos que a gente vai estar respondendo diariamente as dúvidas, passando informações técnicas do nosso dia a dia, mas com um valor bem abaixo. Além do valor bem abaixo, através da plataforma online, a pessoa ainda consegue parcelar, se eu não me engano, de 10 a 12 vezes, não é isso mesmo? Por volta disso, Lucas. Depois a gente vai, né? Lucas, só para a gente falar assim, às vezes, por exemplo, você citou esse caso desse cliente nosso aí que perdeu o peixe. Se a gente tiver aqui na propriedade dele, né, um deslocamento, sair de Belo Horizonte, ir para o interior de Minas, né, retornar, preparar um laudo, ou um relatório técnico, ou um projeto, certamente esse valor vai ficar aí na faixa dos 4 a 5 mil reais, né? Se for um outro estado, talvez um pouco mais, dependendo do qual que é o serviço que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer um relatório, né, pode variar aí de 2 mil até 10 mil reais, nós já fizemos, né? Relatório Consultorias e técnico. relatórios aí por volta. É. Né, já fizemos pareceres aí por volta, né? 15 mil, 20 mil reais. Só para a gente citar algumas coisas. Lembra, eu não sei se o pessoal que acompanhou as lives, nós citamos em uma das lives, uma das aulas, um cliente nosso que teve a sua piscicultura embargada, né? E teve que recorrer nos órgãos ambientais. Polícia Nós, Federal teve lá, o IBAMA, né? IBAMA, melhor dizendo. IBAMA, Eu lembro que IEF, o cliente ficou chocado, que chegou um tanto de Instituto carro Mineiro de de polícia. Agropecuária. Ele falou, Chegou, Lucas, eu lembro, agora fala você que não. chegou armado, ele ficou chocado com aquilo, eu lembro disso. Foi recente, Exatamente. Foi recente. Deu televisão, foi um bafafá. saiu no G1. Aí nós fizemos, acompanhamos, não sei o que e tal, né? Acompanhamos também, mas ele teve um acompanhamento de advogados também, o Lucas, né? Isso. Inclusive uma advogada muito famosa aqui em Minas Gerais, muito conhecida, e excelente advogada, excelente, tá, gente? Sim, É. pica das galáxias. E o A que bagatelinha de facilitou, 30 mil. Lucas, só do advogado, tá? Não vou falar não essa parte, porque o pessoal fala, não, vocês são bobo demais. De advogado, gente, honorários advocatícios, 30 mil reais. é, Só para acompanhar o processo. e não é, Finalmente, gente, olha, a boa notícia, Lucas, é que nós, da Piscicultura Igarapé, com o nosso secretário, junto com o advogado, beleza? A gente conseguiu anular todo o processo junto ao IBAMA. Ganhamos o processo lá no IBAMA, anulamos o processo do IBAMA. e não é puxando seu saco, não, que você sabe que eu não preciso disso. Base da resposta do advogado foi pelo laudo técnico que a gente fez, né, que você teve à frente disso, com todo o conhecimento técnico, que aí deu embasamento técnico de produção, de cultivo, de todos os termos, para o advogado ajudar na defesa. Então, você está elogiando o advogado aí, eu sei, né, que foi muito importante, mas sem a parte técnica de psicultura, o advogado, nem o melhor do Brasil, do mundo,
conseguiria fazer uma defesa É. tão robusta, no qual a E gente é essa conseguiu, parte né? técnica, gente. E é essa parte técnica que nós queremos passar para vocês na mentoria, né? Isso aí. Lucas, vamos falar para o pessoal o que é essa mentoria, qual que é a oportunidade, para o pessoal entender melhor e fazer a sua decisão aí de compra, se for necessário. Vamos lá, Lucas? Beleza, bem-vindo. Vamos lá, ó. A mentoria, eu vou trazendo por tópicos, bem-vindo. Por favor, você me acompanhe aí e pode estar trazendo, tá? Ó, então a mentoria, a gente vai ter 7 encontros ao vivo com todos vocês. Esses encontros são online, no qual a gente vai estar reunindo com vocês. Esses encontros são gravados. Se por algum motivo você não conseguir estar online, não conseguir participar, você pode rever. Esses encontros são coisas que a gente traz, mas todos os encontros a gente vai escutar você. A gente vai trazer respostas ao vivo de 2 profissionais. Perfeito? É isso aí, Lucas. Nós vamos fazer esses encontros durante 2 semanas. Ó, perdão, 2 meses. 2 meses. Meses, gente. 2 meses, semanalmente, nós vamos encontrar, né? E aí nós vamos discutir todos os temas inerentes à psicultura. Cada encontro, um tema importante. E nesse encontro, você vai estar online. Você pode trazer a sua dúvida, trazer o seu caso para a gente discutir. Nós temos aqueles temas, vão ser o máximo possível atender aquele tema, né? Para a gente tentar evitar, por exemplo, um valor desse no mercado, uma consultoria dessa no mercado, gente, por 2 meses aí, o Lucas já falou, por volta aí de 15, 20 mil reais, né? Que o mercado cobra aí do pessoal. A gente vai trazer todas essas mentorias, vocês vão ver que é um processo muito grande, tá? Então, todas Esses, as dúvidas que a gente vai ter, Lucas, todas as dúvidas que a gente vai ter, a gente vai poder participar, né? Então, são 7 encontros que nós vamos fazer semanalmente. Além disso, a pessoa pode assistir de novo as aulas depois, né? esse conteúdo vai Vai ficar ter também disponível. material. Isso. Isso. Pode falar aí, Lucas. Esse conteúdo vai ficar disponível para vocês durante um ano, todas essas gravações, porque é comum, às vezes, você. Não, eu lembro que falou alguma coisa sobre determinado assunto, né? E outra coisa, gente, a mentoria, a gente já realizou uma mentoria e a gente fala que a gente cria alguns laços de amizade, né, bem-vindo? O Jair constantemente nos manda mensagens, fotos, mesmo já tendo acabado a mentoria. É muito diferente você que faz uma mentoria com a gente, no decorrer da carreira, no decorrer da história da sua psicultura, a gente acaba criando um vínculo, né? O cliente liga, fala, Lucas, sou fulano de tal, tudo bem? A gente realizou uma mentoria junto, já é uma alegria. Porque a gente vai conhecendo a psicultura, vai tendo ali 2 meses de convivência com todos vocês. Você pode voltar quantas durante esse ano, né? Que às vezes ao longo do ciclo de produção você tem uma dúvida, é normal, você está começando a trabalhar agora. Então vou voltar, poxa, como é que eu vou fazer a coleta de água? Você vai voltar lá na mentoria, aquela aula vai estar disponível para você, tá? E não só as aulas da mentoria vão estar disponíveis, gente. Material, nós vamos deixar 4 livros disponíveis para você, 4 livros, 4 e-books, você pode acessar o dia que quiser, quando quiser, entendeu? Vocês podem fazer isso aí. Então você pode voltar, né, na aula da mentoria, na aula de água, você pode voltar na aula sobre as partes do sistema, você pode voltar em como construir o sistema. Tudo isso vai estar disponível para você, né? E além E disso, você tem uma área de membros onde você vai isso. colocar as suas dúvidas. E nós vamos estar seguindo você durante esse tempo todo, não só nos dois próximos meses, tá? Então a E gente vai como, fazer. só Pode falar, desculpa te Lucas, por interromper, favor. bem-vindo. E como todo bom brasileiro gosta de um bônus, gosta de um carinho, de uma atenção, a gente vai colocar uma aula bônus para vocês, que é uma aula sobre crédito. Essa aula bônus não está incluído lá, não. É uma aula bônus sobre crédito, taxas, formas de financiamento, prazos, carências, etc. Porque a gente sabe que esse é uma das maiores dúvidas. Esse talvez seja o primeiro um segundo passo depois de planejar, que a pessoa, beleza, planejei, quero iniciar,
como que eu vou arrumar o dinheiro? Então vai ter uma aula exclusiva. Essa aula não vai ficar disponível na internet, não vai ficar disponível para ninguém. É só para você e essa aula bônus que a gente vai dar além de tudo isso. Essa aula bônus Ainda tem outro eu tô bônus, ansioso. tem mais bônus também, tá, Lucas? Não acabou não, você Diga ainda tem, aí. você ainda vai ter, para acessar a mentoria, que é 2 meses, você vai acessar ela durante um ano inteiro, todas as aulas, então você está aberto assim. Você tem área de membros para você fazer as suas perguntas. Você vai ter a coleção completa, como ganhar dinheiro criando peixes. Você vai ter um livro de como criar peixes em caixas e tanques, sistema de reciclação. Você vai ter essa aula bônus, né, de como captar dinheiro. E Lucas, olha só esse negócio agora. Para cada pessoa que participar da mentoria, nós vamos dar uma reunião de 1 hora, ou online, ou presencial, para eu conversar só com você. Eu e o Lucas, nós vamos sentar, nós vamos conversar só com você. Você vai marcar um dia com a gente, durante esse prazo que você tem. E nós vamos te atender e falar assim, professor, a minha propriedade é assim, 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 assado. Qual que você acha que é melhor? Nós vamos dizer que é isso, nós vamos dizer que é aquilo, vamos dizer que é aquilo. A gente vira e fala, você tem quanto para investir? A professor tem 50 mil, então talvez a melhor oportunidade são essa. Professor, eu não sei quanto que eu quero investir não, mas eu quero ganhar pelo menos 6 a 7 mil reais por mês. O que eu preciso fazer? Aí nós vamos traçar com você estratégias para que você possa atingir seus objetivos. Isso é um Bem, bônus fantástico. Gente, ninguém vai fazer isso para você. Isso é bônus. Ou seja, gente, a mentoria, você comprou a mentoria, pagou a mentoria, que é muito menor do que uma consultoria, você vai ter 2 semanas de conversa com a gente, com um grupo maravilhoso, trazendo, trocando experiências. Você vai ter um ano inteiro para assistir essas aulas, né? né? E aí, meu amigo, né? 2 semanas não, eu tô dois cismado com meses? 2 semanas. Não, sabe o que é, Lucas? É porque faltam só 2 semanas pra gente começar e eu já tô ansioso Isso nesse negócio, aí. rapaz. São 2 semanas, a gente já começa o negócio e eu já tô ansiosão. Então é o Isso seguinte, aí. daqui a 2 semanas a gente já começa o processo. Então o negócio tem que vou pensar, vou ver ano que vem. Ano que vem, beleza. Então, na Bem-vindo. verdade, nós vamos ter Você fa... 2 meses falando, e aí você vai ter livro, você vai ter bônus de uma reunião, você vai ter uma aula bônus, como captar recurso, você vai ter um ano inteiro para estudar, reestudar, ler os livros, reler os livros. Você tem uma área de membros onde você vai fazer perguntas e nós vamos responder, gente. Então, assim, Bem-vindo. aqui em Uma Minas nós temos parte um ditado, hein? Você sabe esse ditado, Lucas? do Porque cavalo o pessoal arriado. viu a minha história. Ah, meu amigo, Ah, cavalo arriado não passa toda hora, não. e outra coisa, bem-vindo. O cavalo Cavalo arriado arriado passa, passou, assim, ó. monta nele. Agora aproveitando a história do cavalo arriado aí, essa mentoria, para a gente conseguir dar para vocês um bom atendimento, tá próximo de vocês, essa mentoria vão ser com turmas pequenas. Então, gente, felizmente ou infelizmente, eu não sei, se você não aproveitar essa oportunidade e se você quiser depois, não vai ter. Porque a gente imagina numa sala de aula a gente ter 200 pessoas, 100 pessoas, não vai ser produtivo. E todas as nossas lives, toda a nossa história de psicultura, a gente quer que a sua atividade seja produtiva. E para isso nós precisamos que a nossa mentoria seja produtiva. Então a gente vai ter turmas pequenas. Então se você tem interesse em iniciar, não pode perder essa oportunidade e entrar nessa atividade, nessa mentoria, porque senão o cavalo passa riado. E o cavalo passa riado só tem uma vaga por cavalo, e são poucas vagas. Nesse Ô, mesmo Lucas, esse dia eu bem-vindo. vi um curso de psicultura, é isso aí, você viu um curso de psicultura, hein, Lucas? Falando no curso de Aham. psicultura, o cara falando o seguinte, ô, gente, eu tô com um curso aberto, não sei o que tal, mas eu preciso de 40, de 50, 60 alunos, senão eu não faço o curso. Aqui é o contrário. Contrário. Nós estamos falando que nós vamos te atender 1 hora para conversar com você, entender sua propriedade. Se eu tiver 60, 70, 80, 100 pessoas, eu não consigo te atender bem. Então eu tenho que te atender bem, entendeu? Então nós vamos ter pouquíssimas vagas, são pouquíssimas vagas, tá? Uhum. Então essa oportunidade, gente,
na segunda-feira, Dia tá? Dia 25. 25 de outubro, essa oportunidade abre. E ela vai ficar aberta, ó, janelinha tempo. Ou é tempo ou é número. Se no primeiro dia, pá, Esgotar, atingir o acabou. número que a gente esgotar, quiser dizer, meu amigo, que o cavalo já passou. Criadinho, seladinho, bonitinho, ele já passou. E você vai, ó, meu amigo, e agora? Esperar o próximo cavalo. Pode não ter próximo cavalo, tá? Porque a gente vai ter que se dedicar muito a você que se inscreveu, Isso aí. né? Então, pode não Bem-vindo. ter o próximo cavalo, tá certo? Então, Lucas, você me Sim, perdoe. claro. Não combinei com você, não. Eu não combinei com você, não, mas eu vou dar assim. Ô, gente, a produção, bem-vindão Ah, autoriza. Eu autorizo, tá? Endoidei, Lucas. Agora você falou que eu tô 2 semanas, eu tô. Né? Ô, gente, produção, no primeiro dia tem surpresa. Quem escrever no primeiro dia vai ter. Ô, Lucas, vai ter um descontão, Lucas. Pode botar um descontão violento você não aí. tá fácil. Você não tá fácil, não, bem-vindo. Você não tá fácil. Não, você me Você tá desculpe, eu não animado comi, mas mesmo. Vai. você viu que eu comecei a live, a aula. E só fui andando na hype, né? Então animei demais. Agora, gente, agora eu tô. Ô, bem-vindo, Acho que mas aqui. é o café. Eu tomo um café antes, Ó, toda a aula, que eu antes de entrar na aula, numa live, eu tomo um café. Aí o café vai fazendo efeito aqui, ao ó. longo Já da que você vai aula. falar que dá desconto, por favor. Você prometeu, eu não vou ir contra o que você falou. O desconto só no primeiro dia, tá bom? Já que vai dar um desconto, ó, Tá bom, só no beleza. primeiro Primeiro dia. E aí é o cavalo. Você vai até lustrar o casco do cavalo no primeiro dia. Então vai ter um desconto que você tá falando aí, que eu nem sei qual que vai ser, mas vai estar falando aí, vai ser um descontão. Dá esse então eu vou falar descontão. só do cavalo. É o seguinte, ó. No primeiro dia, o cavalo passa com charrete. Que é mais fácil você ir. Nota 10. Meus amigos, obrigado pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos enviam, continuem nos enviando perguntas, dúvidas. E não perca essa baita oportunidade. No dia 25 vai abrir a mentoria. Vamos aguardar esse descontão do bem-vindo aí, todos esses bônus. Vai ser um prazer poder estar com todos vocês durante esses 2 meses de mentoria. Um forte abraço aqui do Lucas Pimenta, da Psicultura Igarapé, aqui em Belo Horizonte. E nesses 2 meses de mentoria, gente, nós vamos aprofundar muito mais essas perguntas que a gente fez. Nós vamos aprofundar muito mais nas técnicas de piscicultura. Nós vamos aprofundar muito mais em como fazer um cultivo técnico, comercialmente, com lucratividade e com produtividade. Grande abraço, professor Alexandre, bem-vindo, professor titular da UFMG e consultor técnico da Piscicultura Igarapé. Até mais, gente. Um abraço.